Fala galera, tudo bem? Vamos corrigir essa questão aqui da Federal do Rio Grande do Sul de 2020. O daltonismo é um tipo de cegueira nos seres humanos referentes às cores e condicionados por uma herança ligada ao X. Essa informação vai ser bem importante. O lobo solto da orelha, herança autossômica, é um fenótipo dominante em relação ao lobo aderido. No heredograma a seguir estão representados os indivíduos com as respectivas características. Considerando a genealogia apresentada e considerando que o indivíduo 2,4 é heterozigoto para o daltonismo e a probabilidade dos indivíduos 3,1, 3,2 e 3,3 serem daltônicos e terem o lobo da orelha solto, respectivamente, é. Então, vamos passar aqui para o próximo slide para a gente fazer a resolução desse exercício. Então, a primeira coisa que ele fala é que o indivíduo 2,4 é heterozigoto para o daltonismo. O indivíduo 2,4 é esse indivíduo aqui. E a gente vai, então, colocar aqui que ele é heterozigoto para o daltonismo. Portanto, ele é XDzão, né? XDzinho, ok? Aí vamos analisar os demais e fazer o preenchimento. Muito bem. Então, esse pai aqui, né? Ele não é daltônico. Então, ele é XDzão Y. E ele tem o lobo da orelha solto. Então, ele vai ser Szão alguma coisa. Ele pode ser Szão ou Szão Szinho. E a mãe? A mãe, ela também é com visão normal, né? Ela não é daltônica. Então, a gente coloca aqui um XDzão e um XDzinho. E o lobo da orelha dela é um lobo que tá preso, né? Ele não é solto. Então, ela é Szinho para essa característica. E agora a gente vai continuar então determinando qual é a constituição genética desses indivíduos. Esse indivíduo aqui, ele tem o lobo da orelha aderido, então ele é Szinho. Então a gente vai colocar aqui, ó, Szinho. E esse indivíduo aqui, que é o parceiro, né, da mulher número 4, ele não é daltônico, ele é daltônico, quer dizer, né, então ele é XDzinho Y, e ele tem o lobo da orelha solto, então ele é Szinho. Por que Szinho? Porque o Szão ele recebe do pai e da mãe, obrigatoriamente, ele vai receber um alelo Szinho pela constituição genética dela. Então vamos continuar. Aí agora a gente tem esse indivíduo aqui, né? Esse homem número 1. Ele vai ser. Ele tem visão normal, então ele é XDzão Y, certo? A visão dele não é uma visão de pessoa daltônica. E ele tem o lobo da orelha aderido. Então ele é Szinho, lobo da orelha aderido. Muito bem. E aí ele está perguntando, então, né, qual que é a constituição genética desses indivíduos todos aqui. Vamos começar os nossos cálculos, então, com relação ao indivíduo 3,1. Esse indivíduo, então, ele tem origem, né, no seguinte cruzamento com relação ao daltonismo, né? Olha só, é um pai que é XDzão Y com uma mãe que vai ser XDzão XDzinho. O que que acontece? A gente tem que calcular as chances da mãe dele ser XDzão XDzinho, tá? Por quê? Porque ela pode ser XDzão XDzão, ela pode ser XDzão XDzinho. A gente precisa saber essa probabilidade. E aí, pra gente saber essa probabilidade, a gente tem que pegar, ó, esses dois indivíduos aqui, né? Fazer o cruzamento, fazer o quadro de Pinet, e aí com isso a gente vai chegar à conclusão que a probabilidade dela ter essa constituição genética é de 1/2, perfeito? Então anota aí essa primeira informação que ela é bem importante. Então vamos lá aqui para o primeiro cruzamento, né? Então o XDzão aqui, o Y, e aí aqui o XDzão e o XDzinho. Então a gente vai ter aqui XDzão, uma mulher de visão normal, XDzão Y, um homem de visão normal, aqui uma mulher também de visão normal e aqui um homem com visão daltônica. E esse indivíduo 3,1 ele é homem, né? Então a chance dele ser um homem daltônico, né? Essa probabilidade aqui é de 1/2, certo? Muito bem. E aí agora então a gente já conhece então a probabilidade dele ser daltônico. E aí a gente precisa também pensar na probabilidade dele ter o lobo da orelha solto. Então vamos ver qual é a constituição genética dos seus pais com relação a essa característica. Aqui, ó, a mãe dele, ela vai ser Szão, Szinho. Então a gente vai fazer o cruzamento da mãe, Szão, Szinho, com o pai, que é Szinho, Szinho. Então veja só, Szão, Szinho, 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 Szão, Szinho,
Szinho, Szinho. Lobo da orelha solto, né? Vai ser Szão, Szinho, nesse caso, e a probabilidade disso é de 1/2. Então, a gente tem que levar em consideração essas três frações para chegar ao resultado final dele. E aí, a gente faz 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, né? O que vai totalizar é 12,5% para o primeiro indivíduo. Perfeito? E agora ele está falando, então, sobre o indivíduo 2,2. Qual é a chance dele ser daltônico? Presta atenção aqui comigo, ó. É uma menina, certo? As duas meninas que são formadas, nenhuma das duas é daltônica. Então, para a segunda, a gente vai ter 0%, porque, né, nenhuma menina daltônica será formada. Agora, vamos olhar aqui para o terceiro indivíduo, tá? O terceiro indivíduo, então, a gente tem que calcular as chances de ser daltônico e tem que calcular as chances de ter o lobo da orelha solto. Bom, para a questão do lobo da orelha, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, um Szão e um Szinho, e aqui um Szinho, Szinho, certo? Então, aqui vai ser Szão, Szinho, Szão, Szinho, 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 Szinho. Lobo da orelha solto é Szão, Szinho, a probabilidade é de 1/2, pelo cruzamento que a gente fez, perfeito? E agora, com relação à questão do daltonismo. Aqui a gente tem certeza da constituição genética da mãe dela, né? Porque falava pra gente lá no enunciado que ela é heterozigota. Então, vamos considerar isso. XDzão, XDzinho aqui, os gametas que são formados por essa mãe. E aqui XDzinho Y. A gente quer saber sobre as meninas, né? Então, vamos lá. XDzão, XDzinho não é daltônica, ó. XDzinho, XDzinho, essa daqui vai ser daltônica. Então, a chance de nascer uma menina daltônica é de 1/2 também. E quando a gente multiplica 1/2 por 1/2, a gente chega em 1/4 ou então 25%. O que faz com que a resposta correta para essa questão, ó, vamos voltar lá para as alternativas, seja a alternativa A.